Bom dia, sala. Bom dia, professora. O nosso grupo é composto pela Giovana, por mim, Isabela, pela Larissa e pela Melissa. O nosso sumário é composto por 4 tópicos gerais. O primeiro, que é a introdução. O segundo é o recurso hídrico e o contexto brasileiro. O terceiro é recurso não renovável e seus impactos. E por último, o quarto, a conclusão. E hoje vamos trazer o tema mau uso de recursos hídricos e não renováveis. O mau uso de recursos hídricos põe em risco a vida de todos os seres vivos e afeta diretamente as atividades humanas. Existe uma certa polêmica entre pesquisadores sobre a água ser um recurso renovável ou não renovável. No geral, ela é sim considerada um recurso renovável devido à sua capacidade de se recompor, principalmente através das chuvas e também por sua capacidade de absorver poluentes. Porém, é um recurso limitado no que diz respeito à sua quantidade disponível e à sua qualidade. Componentes que são integrados: águas superficiais, subterrâneas e atmosféricas. Estes recursos podem ser utilizados na geração de energia elétrica, abastecimento doméstico e industrial, irrigação de culturas agrícolas, navegação, recreação, aquicultura, piscicultura, pesca e também para assimilação e afastamento de esgotos. As características do ciclo hidrológico não são homogêneas e isso determina a distribuição desigual da água no planeta. A falta de água produz um efeito dominó, afetando a população, a natureza e a economia. Os recursos naturais podem ser classificados em duas categorias: renováveis e não renováveis. Os recursos não renováveis são aqueles que, uma vez utilizados, não podem ser substituídos, como, por exemplo, o combustível fóssil, que, uma vez utilizado para movimentar um veículo, está perdido para sempre. Os recursos não renováveis são subdivididos em duas classes: a dos minerais não energéticos e a dos minerais energéticos. Os recursos minerais da primeira classe são os que podem se renovar, porém demoram muito tempo para que voltem a ficar disponíveis para serem explorados pelo homem, como, por exemplo, o fósforo e o cálcio. Já os recursos minerais da segunda classe são efetivamente não renováveis. Uma vez que são utilizados, ficam disponíveis para sempre, como o urânio e os combustíveis fósseis. Esses recursos são esgotáveis e cada vez mais os órgãos ambientais criam normas e leis para conter a exploração indiscriminada deles. Os recursos minerais são amplamente explorados como fonte de energia pelo homem, por exemplo, carvão, petróleo, gás natural. Essas são as principais fontes de energia e elas provêm do recurso não renovável, considerado importante economicamente e gerador de riqueza para os países que fazem seu uso. Recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso, região ou bacia. Esses recursos podem ser vistos de várias formas. As águas subterrâneas são os principais reservatórios de água doce, disponíveis para os seres humanos. Aproximadamente 60% da população mundial tem como principal fonte de água os lençóis freáticos. O Brasil é o país com maior quantidade de recursos hídricos gerado por precipitações atmosféricas. Possui o domínio de 3 grandes bacias hidrográficas e grande parte dos aquíferos Guarani, sendo elas Bacia Amazônica, Bacia do Rio São Francisco e a Bacia de Tocantins. Segundo um novo relatório do World Resource Institute, habitantes de quase 400 regiões do planeta já estão vivendo sob condições de extremo estresse hídrico. Esse cenário não se repete no Brasil, mas alguns estados brasileiros já apresentam um parâmetro baixo-médio, diferente de boa parte da realidade nacional. O temor é que a escassez de água possa causar deslocamento de milhões de pessoas, gerando conflitos e instabilidade na política. Porém, o Brasil é 12% de toda a reserva de água doce do planeta e ele ganha cada vez mais destaque nesse mercado. Existem diversos dispositivos sobre recursos hídricos na atual Constituição brasileira. Há também disposições sobre o domínio das águas, seu aproveitamento e competências legislativas e administrativas das 3 esferas do poder. Pela lei, não existem águas particulares ou privadas, com domínio ligado à propriedade da terra. E também não existem recursos hídricos de domínio dos municípios. Todas as águas pertencem à União e ao Estado. Falar do uso da água, iniciar uma conversa hoje e achar pontos para serem discutidos até o final da semana. Apresento esse infográfico introdutório para vocês perceberem que esses produtos e itens de consumo que você compra podem ajudar no consumo desnecessário. São responsáveis por muitos litros de água utilizados, deixando em destaque o
computador, os 3 tipos de carne e o smartphone que ganha em quantidade. Ao consumir esses itens e alimentos é investir no contínuo incentivo do uso não consciente da água. Isso faz parte da prática consumista, advinda do capitalismo que não se preocupa com os impactos na natureza e para as próximas gerações. No terceiro infográfico, é exposto as atividades que consomem água no Brasil. A agropecuária, que seria a irrigação e o abastecimento animal, possui 78,3% do total de consumo. Logo depois, a indústria, abastecimento urbano e rural. É calculado que até 2030 teremos 8,3 bilhões de pessoas no mundo, e isso alerta que 50% na produção de alimentos terá que aumentar para abastecer toda essa demanda. Cerca de 1 bilhão de pessoas nesse ano viverão em áreas de escassez hídrica. A agropecuária não é somente responsável, como provoca outros agentes de crise hídrica, como o desmatamento. Ele, segundo especialistas, influencia diretamente a formação de chuvas na região sudeste do país. Mesmo tendo a maior reserva superficial de água do mundo, o Brasil, com toda essa abundância, não garante a segurança hídrica do país. A crise hídrica que aconteceu em 2014 no sudeste e teve início em abril de 2012, desde então teve perda de 56 trilhões de água por ano. No Nordeste também é grave, porque no mesmo período a perda foi de 49 trilhões de litros de água por ano. Mais algumas causas da crise hídrica entram o uso inadequado do solo devido à expansão da agropecuária no centro-oeste e o aquecimento global, podendo estar atrelado aos poluentes que as indústrias soltam, e também são responsáveis os automóveis. A melhor solução que podemos aplicar de maneira mais rápida é investir em projetos que informem a todas as divisões da sociedade sobre outros fatores que estão ou não ao seu alcance de impacto a evitar a falta de água, mesmo que até crianças, para que eles percebam que não é somente fechando a torneira que se evita o desperdício. Complementar também o uso de fontes renováveis. O Brasil tem alto potencial na geração de energia eólica e solar. Isso seria investir em energia limpa. Nos recursos não renováveis, serão abordados sobre eles a utilização, a importância e os impactos que cada um tem. A energia nuclear, também chamada de atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. Atualmente, os Estados Unidos lideram a produção de energia nuclear, porém, os países mais dependentes da energia nuclear são a França, Suécia, Finlândia e Bélgica. Sua principal utilização é a produção de energia elétrica através de usinas termoelétricas. A fissão gera o calor que aquece a água e a transforma em vapor. Esse vapor em alta pressão gira a turbina, que por sua vez aciona o gerador, criando eletricidade. A energia nuclear não é renovável, uma vez que não é gerada por meio de recursos naturalmente reabastecidos, tais como o vento ou o sol. Apesar disso, a energia nuclear é considerada uma fonte limpa, uma vez que não emite gases ou efeito estufa e nem prejudica o meio ambiente. Essa fonte energética é responsável por muita polêmica e desconfiança. A falta de segurança, a destinação do lixo atômico, além das possibilidades de acontecerem acidentes nas usinas, geram a reprovação da utilização da energia nuclear por grande parte da população. Um dos principais impactos causados por esse tipo de produção é a contaminação pelos rejeitos radioativos, que permanecem nocivos ao meio ambiente por milhares de anos. Alguns aspectos positivos da energia nuclear são: as reservas de energia nuclear são muito maiores que as reservas de combustíveis fósseis. Comparado às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear requer menores áreas. A usina nuclear possibilita maior independência energética para os países importadores de petróleo e gás, e ela não contribui para o efeito estufa. Agora, já como aspectos negativos, temos os custos de construção e operação das usinas, que são muito altos. A possibilidade de construção de armas nucleares, a destinação do lixo atômico e os acidentes que resultam em liberação de materiais radioativos. A utilização do carvão tornou-se mais intensa em meados do século XVIII, no período que corresponde à Revolução Industrial. O carvão mineral era utilizado para viabilizar o funcionamento das máquinas a vapor. Atualmente, o uso diminuiu, visto que outras fontes de energia têm sido mais exploradoras, como petróleo e gás natural.
Há também uma tendência mundial que visa substituir o uso de fontes não renováveis, como o carvão mineral e o petróleo, por fontes alternativas de energia, como energia solar e energia eólica. Nesse sentido, a previsão é que esse importante material continue a abastecer a humanidade por mais de 100 anos. Portanto, será possível continuar a utilizar o carvão nos processos de geração de energia e industrialização. Entretanto, para prevenir danos ambientais, graças à inovação tecnológica, esse material deve ser utilizado de maneira mais sustentável. O petróleo é um combustível fóssil considerado um dos principais recursos naturais e passou a ser explorado no meio do século XIX. É utilizado principalmente na forma de combustível automotivo, como a gasolina, o óleo diesel, mas também pode ser queimado no funcionamento das usinas termoelétricas, ou até como matéria-prima para a fabricação de plástico, borracha, tinta, solvente ou produto cosmético. É considerado um recurso estratégico, visto que ele tem um caráter de extrema relevância para um determinado país ou região, já que os seus derivados podem ser utilizados nos meios de transporte. Existe um jogo diplomático por ele como arma de pressão, dissuasão, onde os interesses respondem às disputas geopolíticas em uma competição interestatal. A Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia fazem parte desse jogo chamado jogo diplomático. As nações que têm as maiores reservas são a Venezuela, a Arábia Saudita e o Canadá, e se tornam mais competitivas economicamente. O derramamento de petróleo é considerado uma catástrofe ambiental. A substância, quando ela espalha pelo mar, ela forma uma mancha negra que contamina a água e compromete a vida toda das espécies marinhas. A camada superficial do óleo bloqueia a passagem de luz e não faz com que se tenha o processo de fotossíntese, impedindo a troca de gases entre a água e o ar. Afeta todo o ecossistema. Os peixes, eles entram em contato, morrem por asfixia, as aves por intoxicação, o que impede o voo. E também afeta os mamíferos marinhos. A ingestão do líquido provoca a morte de diversas espécies e também ele prejudica as comunidades litorâneas, porque eles precisam sobreviver da pesca. O gás natural é um combustível de origem fóssil, explorado economicamente para o uso industrial e doméstico. Ele não é um recurso renovável. Geralmente extraído em rochas porosas profundas, submetido a condições de temperatura e pressão específicas, apresenta-se no estado gasoso e pode ser encontrado junto ao petróleo ou isoladamente. Esse recurso é um combustível bastante versátil e seu consumo é predominante na área de transportes, através do uso em veículos, nas indústrias, é utilizado como fonte de geração de energia e matéria-prima. Por realizar combustão completa, o gás natural gera menores emissões de gases de efeito estufa em relação ao petróleo e ao carvão mineral. Apresenta menor risco de acidentes, visto que possui densidade menor que a do ar, o que facilita sua dispersão na atmosfera em caso de vazamento. Embora os gases emitidos sejam em menor quantidade, esses gases contribuem para o aumento do efeito estufa. E em locais de baixa concentração de oxigênio, se entrar em combustão, pode gerar monóxido de carbono, o que é tóxico e pode gerar graves acidentes. Ele é importante porque substitui o óleo combustível, o diesel, o carvão mineral e vegetal e o urânio nas centrais termoelétricas. Além disso, é matéria-prima fundamental na indústria petroquímica, competindo com a nafta. E também pode ser utilizado para a produção de solventes e fertilizantes como a amônia e a ureia e respectivos derivados. É importante esclarecer que existem outras fontes de energia a serem utilizadas, como por exemplo a energia solar e a eólica, que não são potencializadas em todos os lugares da maneira que deveriam. Também é válido lembrar que até mesmo alguns dos recursos renováveis poderão se tornar mais escassos caso sejam utilizados indevidamente. A água, mesmo se renovando, pode acabar, porque o ser humano só pode consumir a água potável, que se diminui cada vez mais com a poluição dos rios e dos recursos hídricos em geral. O solo, por sua vez, caso não seja preservado, também pode se tornar improdutivo. As florestas sofrem com o avanço do desmatamento pelo mundo, de modo a prejudicar ainda mais a disponibilidade dos bens por elas fornecidos. Preservar os biomas brasileiros não é apenas uma ação para as futuras gerações do planeta, mas também para uma economia inteligente no momento atual. Utilizar esse ativo nacional de forma sábia requer visão e planejamento, regulamentação adequada, além da estruturação de projetos que considerem a demanda por serviços públicos locais. Nesse contexto, considerar a implantação da infraestrutura na Amazônia se faz necessário para conseguirmos coexistir em harmonia com a natureza, tanto no presente como no futuro. Muito obrigada pela atenção. O nosso planeta agradece a sua colaboração.